Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos corrigir os exercícios da apostila de NOx. Então, terceiro exercício. Hidroxiapatita, mineral presente em ossos e dente, é constituído de íons fosfato, que é PO4-3, e íons hidróxido. A sua fórmula química pode ser representada por CaX, PO4-3OH. O valor de X nessa fórmula é... Bom, ele quer saber o valor de X. Então, lembrando, a gente tem a fórmula CaX-PO4-3OH e a gente vai calcular o NOx a gente vai tirar o valor de X. Então, lembrando que tem a tabelinha com os NOxes fixos que a gente vai ter que utilizar. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar os elementos químicos. Eu vou separar o cálcio do PO4, do oxigênio e do hidrogênio. Olhando ali na tabelinha, eu vi que a família 2 tem NOx mais 2 e o cálcio pertence à família 2. Então, quer dizer que o NOx do cálcio é mais 2. Agora, se observar no exercício, no enunciado, ele me falou que o PO4 vale menos 3. Então, ao invés de eu ficar calculando tudo, eu já vou dizer que o PO4 inteiro vale menos 3, que vai ficar mais fácil os cálculos. O oxigênio tem NOx fixo, menos 2, e o hidrogênio tem NOx fixo, mais 1. Agora vamos calcular. Eu vou ter 2 vezes x, 2x, menos 3 vezes 3, menos 9, menos 2 vezes 1, menos 2, 1 vezes 1, mais 1. Somatório do NOx de uma molécula neutra, que não tem carga, é igual a zero. Então, vamos montar a nossa equação, somar os NOxes. Então, a minha equação vai ficar 2x menos 9 menos 2 mais 1 vai ser igual a zero, porque não tem carga. Então, eu vou ter que 2x passando para o outro lado vai ficar, trocando o sinal de todo mundo, 9 mais 2 menos 1. 2x resolvendo, eu vou ter 10. Se o x está multiplicando 2, quando passa para o outro lado, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2. X vai ser igual a 5. Achei o valor do x. Então, resposta, letra E, 5. Questão 4. O nióbio é um metal encontrado em jazidas naturais, principalmente na forma de óxidos. Em uma jazida que contém nióbio com o número de oxidação mais 5, a fórmula do óxido predominante desse metal corresponde a. Então, eu quero o valor do nióbio, que é Nb, com NOx mais 5, ou seja, eu vou tirar o NOx do nióbio em cada uma das substâncias químicas, aquele que der o valor de X igual a mais 5 é a minha resposta. Então, vamos na letra A, NbO5. Vou separar os elementos químicos. Lembrando que naquela minha tabelinha de NOx fixo, só vou utilizar o oxigênio. A gente já está cansado de fazer, então já sabe que o oxigênio tem NOx fixo, menos 2. O nióbio vai ser meu X. O oxigênio tem NOx fixo, menos 2. Então, fazendo a equação de primeiro grau, eu vou ter X vezes 1, X, menos 2 vezes 5, menos 10. Como não tem carga, x menos 10, o somatório vai ser igual a zero. Passo para o outro lado, x igual a mais 10. Não quero mais 10, eu quero mais 5, então vou fazer a letra B. Nb5O, separando os elementos químicos. O nióbio vai ser meu x, oxigênio, menos 2. Então, montando a equação de primeiro grau, eu vou ter x vezes 5, 5x, menos 2 vezes 1, menos 2. Vou somar x menos 2, como não tem carga, somatório é igual a zero. Vou passar o menos 2 para o outro lado da igualdade. 5x vai ser igual a mais 2. Se x está multiplicando 5, quando passa para o outro lado, passa dividindo. X vai ser igual a 2 dividido por 5, x é igual a 0,4. Eu não quero 0,4, eu quero mais 5. Vou fazer a letra C. Vou separar os elementos químicos.
NB é X, oxigênio, menos 2. X vezes 5, 5x. Menos 2 vezes 4, menos 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, somatório, como não tem carga, vai ser igual a zero. Ou seja, 5x menos 4 é igual a zero. Vou passar o menos 4 para o outro lado, trocando sinal. Então, x é igual a 4. Se o x está multiplicando 5, quando passa para o outro lado da igualdade, passa dividindo. X vai ser igual a 4 dividido por 5. X é igual a 0,8. Eu não quero 0,8, eu quero NOx mais 5. Então, só pode ser a letra D. Resposta: NB2O5, separando os elementos químicos. NB vai ser X, oxigênio menos 2, X vezes 2, 2x, menos 2 vezes 5, menos 10. Então, somatório, que é 2x menos 10, vai ser igual a zero. Passo para o outro lado, menos 10, trocando sinal. 2x é igual a 10. Se o x está multiplicando 2, quando passa para o outro lado, passa dividindo. X é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 mais 5. Então, achei o nióbio com NOx mais 5. Resposta vai ser letra D. Questão 5. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Entre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H2SiF6. O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a... Então, vamos tirar o NOx do silício. Lembrando que a gente tem a nossa tabela de NOx fixo. Então, tirando o NOx do silício, separando os elementos químicos. O hidrogênio do silício e do flúor. Olhando na tabela, o hidrogênio tem NOx mais 1. O silício é o meu X, porque é o que ele está pedindo. O flúor tem NOx fixo menos 1. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. X vezes 1, X. Menos 1 vezes 6, menos 6. Somatório vai ser igual a zero, porque a molécula não tem carga. Então, vai ficar 2 mais X menos 6 igual a zero. Vou tirar o valor de x passando os números para o outro lado da igualdade, trocando sinal. Então, eu vou ter x é igual a 6 menos 2, x vale mais 4. Então, resposta, NOx do silício é mais 4, letra C. Questão 6. Quais são os números de oxidação no iodo nas substâncias I2, NaI, NaIO4 e Al3? Então, vamos tirar o NOx do iodo. Eu tenho o I2, NaI, NaIO4 e Al3. Lembrando da nossa tabela, tá? O iodo, o I2, o NOx dele vai ser igual a zero, porque é uma substância simples. Eu tenho 2 átomos de iodo, mas do mesmo elemento químico iodo, então é uma substância simples, NOx é igual a zero. NaI, vou separar os elementos químicos. O sódio é da família 1, NOx fixo, mais 1. O iodo vai ser meu X. Então, vou fazer os cálculos. 1 vezes 1, 1. X vezes 1, X. Somatório, 1 mais X vai ser igual a zero, porque não tem carga. Passo para o outro lado, troco sinal, X é igual a menos 1. NaIO4, separando os elementos químicos. Sódio é da família 1, NOx fixo mais 1. Iodo é X. Oxigênio tem NOx fixo menos 2. Então, fazendo os cálculos, 1 vezes 1, 1. X vezes 1, X, menos 2 vezes 4, menos 8, somatório, 1 mais X menos 8 vai ser igual a zero. Passo para o outro lado, que não tem X, trocando o sinal, então vai ficar 8 menos 1, X é igual a mais 7. Tirando o NOx do iodo na Al3, separando os elementos químicos. Alumínio tem NOx fixo, mais 3. O iodo é meu X. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3.
x vezes 3, 3x, somatório, que é 3 mais 3x, vai ser igual a zero, que não tem carga. Passo o 3 para o outro lado, trocando sinal, então vai ficar 3x é igual a menos 3. Se o x está multiplicando 3, quando passa para o outro lado, passa dividindo, x vai ser igual a menos 3 dividido por 3, x vai ser igual a menos 1. Bom, então achei os NOxes do iodo no I2, que é zero, que é uma substância simples, no NaI, que é menos 1, NaIO4, que é mais 7, e no Ali3, que é menos 1. E questão 7. Os números de oxidação do boro, iodo e enxofre nas espécies químicas A2BO3-, IO4- e HSO4-. Então, lembrando da nossa tabela de NOx fixo, vou escrever as substâncias químicas aqui. Agora são substâncias iônicas, tem íons, são íons, né? Substâncias iônicas não, são íons, então o somatório vai ser igual à carga. Mas continuo com o mesmo raciocínio, vou separar os elementos químicos, hidrogênio do boro do oxigênio. Olhando na tabela de NOx fixo, o hidrogênio tem NOx mais 1, o boro é o meu X, o oxigênio tem NOx fixo menos 2. Então, vou fazer 1 vezes 2, 2, x vezes 1, x, menos 2 vezes 3, menos 6. O somatório, que é 2 mais x menos 6, tem que ser igual à carga, menos 1. Vou passar o que não tem x para o outro lado, trocando o sinal. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 6 menos 2 menos 1. X vai ser igual a mais 3. Achei o NOx do boro. Agora, eu vou achar o NOx do iodo. Vou separar os elementos químicos. O iodo é meu X. O oxigênio tem NOx fixo menos 2. Então, eu vou fazer x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8, somatório, ó, x menos 8 vai ser igual à carga. A carga é menos 1. Vou passar o menos 8 para o outro lado, trocando sinal. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 8 menos 1, x é igual a mais 7. Agora, eu vou tirar o NOx do enxofre, separando os elementos químicos, hidrogênio e enxofre do oxigênio. Hidrogênio tem NOx fixo mais 1, enxofre é x, oxigênio menos 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. O somatório do NOx, que é 1 mais x menos 8, vai ser igual à carga, que é menos 1. Então, vou passar para o outro lado que não tem x, trocando o sinal. Ou seja, eu vou ter x vai ser igual a 8 menos 1 menos 1. X vai ser igual a mais 6. Então, eu tenho o NOx do boro mais 3, o NOx do iodo mais 7 e o NOx do enxofre mais 6. Resposta, letra C. Bom, então acabei de corrigir os exercícios de NOx. Qualquer dúvida, vocês podem mandar comentário para mim que eu respondo assim que eu puder, tá? Então, bom dia, boa tarde e boa noite.